Salve, salve galera, eu sou Guilherme Praça, mediador de história do Polo Giannetti Manarino de Campo Grande, e hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria e os processos de libertação da Ásia e da África. Bom, para a gente começar, vamos falar o que foi a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela é como denominamos o contexto político internacional que se configura após a Segunda Guerra Mundial, com o crescimento de duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que saem da Segunda Guerra como as grandes vencedoras desse conflito, ok? Bom, esses dois países jamais entraram em um conflito direto, mas travaram uma grande disputa no campo político e ideológico pela difusão de suas ideias e a conquista de zonas de influência durante todo esse período que a gente considera como a chamada Guerra Fria, beleza? Então, nesse cenário de disputas, construiu-se o que ficou conhecido como um mundo bipolar, dividido entre um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e um bloco socialista, liderado pela União Soviética, ok? Bom, mas vamos lá. Já que a gente está falando de um período da história do século XX, por que a gente está falando aqui de um período que se inicia em 1947 e termina em 1991, com o fim da União Soviética? A gente está escolhendo esse marco temporal porque 1947 é o ano que o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, na época, faz um discurso posicionando os Estados Unidos frente a essa nova ordem política global, frente a esse mundo bipolar, onde ele vai falar que existiam dois modos de vida. Um modo de vida da liberdade, um modo de vida da democracia, que ele associa aos Estados Unidos, e um modo de vida do totalitarismo, um modo de vida onde uma minoria, que ele vai dizer, se opõe, né, pressiona, força de forma violenta uma maioria, que associa ao socialismo. E ele vai dizer nesse discurso que os Estados Unidos se posicionariam frente à liberdade, apoiando os povos livres que quisessem manter sua liberdade diante dessa tal ameaça que surgia. Bom, esse discurso ele vai ser muito impactante e para muitos historiadores vai significar, vai simbolizar o início desse período da Guerra Fria. Só que esse discurso também ele tem alguns pontos aí que a gente pode questionar a própria fala do Harry Truman quando a gente observa as principais características desse período e quando a gente observa a atuação dos Estados Unidos nessa fase, né? Se a gente parar para pensar que os Estados Unidos era assim, um país que estava lutando pela liberdade, que a gente estava lutando, né, pela democracia em outros países, se a gente olhar mais próximo, se a gente olhar alguns casos bem específicos, a gente começa a questionar as palavras do Harry Truman, porque os Estados Unidos eles vão usar muito da violência, vão usar muito da opressão também, e vão usar muito, né, de ditaduras, ok? Vão usar muito de censura para poder justamente difundir os seus ideais capitalistas. Então, esse pensamento, dentro dessa proposta do Harry Truman, de luta pela liberdade, né, de salvar os países que se sentiam oprimidos, ele, na verdade, não era bem assim. Bom, mas vamos destrinchar um pouquinho melhor essa questão da Guerra Fria, para a gente entender um pouco mais o que foi isso, quais foram as características desse período histórico, tá? E por que, né, que os Estados Unidos usou tanta violência assim em muitos casos. Vamos lá. Para a gente começar, vale a pena destacar que um dos grandes símbolos desse mundo bipolar que estava se configurando a partir da Segunda Guerra Mundial, no século XX, foi a divisão da Alemanha em 49 em dois países. De um lado, torna a República Democrática Alemã, que era um país socialista, e do outro a gente vai ter a capitalista República Federal da Alemanha, dividida fisicamente pelo Muro de Berlim. E vale a pena lembrar que já na Segunda Guerra Mundial, no finalzinho, pela Conferência de Potsdam, a Alemanha já havia sido dividida, fragmentada em 1945, em duas zonas de influência. De um lado, uma zona de influência capitalista, dividida entre Estados Unidos, Inglaterra e França, e do outro, uma zona de influência da União Soviética, uma zona de influência socialista. Então, conforme a Guerra Fria vai passando, conforme o século XX vai passando, essa divisão ela vai se aprofundando cada vez mais, até que é criada o próprio Muro de Berlim, né, que é justamente uma divisão já física, simbolizando bastante esse mundo bipolar, ok? Bom, outras características que a gente pode citar também nesse período são os conflitos indiretos, né? Como já afirmamos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética nunca entraram em conflito armado direto. Mas, em compensação, eles passaram anos por disputas indiretas e através de zonas de influência, através de conquistas de territórios, né, com suas ideologias, com suas propagandas, o que foi muito importante para a Guerra Fria. Então, vamos citar agora alguns casos que podem ser importantes para o seu vestibular, como, por exemplo,
A corrida armamentista, né, que foi responsável pela criação de armas de destruição em massa, onde Estados Unidos e União Soviética disputavam quem construíam as maiores armas. Nós temos nesse período também a corrida espacial, para ver quem chegava primeiro no espaço, quem mandava os primeiros satélites, os primeiros homens, né, e foi responsável pelo desenvolvimento de muitas tecnologias de ponta nesse período. Nós vamos ter também algumas alianças militares e alguns planos econômicos muito importantes para os dois lados. Por exemplo, do lado capitalista, nós vamos ter a criação do Plano Marshall, que vai ser uma ajuda econômica aos países da Europa, que os Estados Unidos vai fazer empréstimos a juros baixos para que os países europeus pudessem se recuperar após a Segunda Guerra Mundial e evitassem aquela ameaça do socialismo. Enquanto do lado socialista, a União Soviética vai liderar a chamada Comecon, né, que é a construção de um mercado unificado, de um mercado comum entre os países socialistas, para que eles também pudessem se desenvolver economicamente. E na questão da aliança militar, se de um lado nós vamos ter no bloco capitalista a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, do lado socialista nós temos o Pacto de Varsóvia, que também é um grupo armado, né, liderado pela União Soviética, que justamente visava se proteger de futuro de um possível ataque do bloco capitalista, beleza? Então, essas foram as divisões. Apesar do Pacto de Varsóvia nunca ter sido utilizado em alguma guerra, a OTAN, ao contrário, ela foi bastante utilizada. A OTAN foi utilizada em guerras como a Guerra da Coreia, por exemplo. E isso demonstra algumas características específicas do próprio comportamento dos Estados Unidos e da União Soviética frente a uma questão que estava também muito em alta nesse período, que é a questão das libertações coloniais. Bom, vamos lá. Ambos os países apoiaram essas independências, ambos os países apoiaram esses processos de libertação colonial, principalmente através de votos na ONU. Só que, do lado socialista, a União Soviética não chegou a enviar tropas, não chegou a enviar soldados para o campo de batalha para apoiar algum processo de independência. Ela foi muito mais de treinar guerrilheiros, treinar políticos, enviar dinheiro, enviar munição, enviar armas. Enquanto os Estados Unidos, por outro lado, esse sim foi muito mais intervencionista, né? Foi muito mais de enviar tropas, enviar soldados, por exemplo, para o Vietnã, né, para poder combater o Vietnã do Norte e evitar a difusão do socialismo naquela região, de enviar tropas da OTAN para a Coreia, né, para também combater o expansionismo da Coreia do Norte, ok? Apoiou muitas ditaduras militares na América, justamente para evitar que grupos guerrilheiros, né, que revoluções acontecessem, como foi a Revolução Cubana. Então eles acabaram sendo muito mais intervencionistas nesse ponto. Nesse mapa que eu disponibilizo aqui para vocês podem até perceber as zonas de influência, né, desses dois países, desses dois blocos, espalhados tanto pelo Ocidente, com uma zona de influência muito grande dos Estados Unidos na América, em alguns territórios da África e na Europa, e, por outro lado, a União Soviética, né, com grande controle aqui de parte do território asiático, com grande influência de parte do território asiático e em algumas regiões na África, beleza? Bom, para a gente terminar, vale a pena a gente dar uma olhada numa questão da reaplicação do Enem de 2013, que é uma questão que diz o seguinte: embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e cada vez mais frenética a corrida armamentista, não foi esse seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas, muito óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. É um textinho, um fragmento do Hobsbawm, e o enunciado fala assim: o conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática no letra A, formação do mundo bipolar. Bom, parece ok, né? Como eu falei para vocês, o mundo bipolar foi uma expressão emblemática, né, desse momento da Guerra Fria. Mas vamos ver as outras. B, aceleração da integração regional. Errado, né? A gente teve, pelo contrário, uma desintegração. C, eliminação dos regimes autoritários. Errado também. Como vimos, nós tivemos um aumento dos regimes autoritários. D, difusão do fundamentalismo islâmico. Também não. Nós tivemos, nesse momento, uma difusão do capitalismo e do socialismo. Ou letra E, enfraquecimento dos movimentos nacionalistas. Também errado. Os movimentos nacionalistas se fortificaram nesse movimento, se fortaleceram nesse período, ok? Então, só sobra pra gente, como gabarito, a letra A. Bom, galera, espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. Fiquem agora com a aula da professora Larissa, aprofundando mais as lutas de libertação coloniais, ok? Abraços! Olá, pessoal. Eu sou Larissa, mediadora de História do Polo de Miracema e de São Francisco de Itabapoana. Dando continuidade ao tema desta aula, vamos falar sobre os processos de independência na África e na Ásia ao longo do século XX, compreendendo o papel do contexto da Guerra Fria e dos movimentos internos nas colônias em prol da libertação e autodeterminação destes povos.
Vocês podem encontrar esse conteúdo no módulo 2 da apostila, nas páginas 64 até 76. E para começarmos a pensar sobre este tema, vamos ler esta citação do historiador Mark Ferro, que questiona o seguinte: devemos o fim da colonização à luta de libertação dos povos subjugados e vencidos e só ela, ou temos de imputá-la também à decadência das metrópoles, incapazes de administrar o imenso capital que haviam acumulado? Ou terá ele sido resultado das pressões do mundo exterior conjugado a outros fatores? Bom, vamos pensar, então, vamos analisar os processos de independência a partir destas indagações. Tendo, então, como precedente o contexto histórico debatido na aula da semana 29 sobre imperialismo e Primeira Guerra, veremos agora que, desde o fim do século XIX, movimentos políticos e guerrilhas se organizavam na África e na Ásia, reivindicando a libertação e autonomia dessas regiões, como podemos ver na charge aqui destacada, que enfatiza a ação conduzida pelos povos colonizados na África, expulsando os colonizadores europeus. Podemos afirmar que as ações constantes de resistência, como rebeliões, desobediência civil, luta armada, somadas ao crescimento de ideologias nacionalistas e antirracistas, como o pan-africanismo, o pan-arabismo e a negritude, contribuíram para a crise do colonialismo e para a emancipação da África e da Ásia. Além disso, as metrópoles europeias estavam enfraquecidas, enfrentando dificuldades econômicas e questões internas após as duas grandes guerras mundiais, sobretudo após a Segunda Guerra. A crença na superioridade do homem branco europeu e ideologias racistas foram perdendo força e sendo bastante criticadas depois da Segunda Guerra e queda do nazismo. E, por fim, a Guerra Fria também teve sua importância nas lutas anticoloniais do século XX, como o mediador Guilherme havia explicado anteriormente, na medida em que havia os interesses da União Soviética e dos Estados Unidos em ampliar seus respectivos blocos de países aliados, apoiando os movimentos de independência. As independências dos países africanos ocorreram a partir de diversas formas de luta, por exemplo, através da resistência pacífica, da não-violência aos moldes das ideias de Gandhi e fazendo acordos e tratados com as metrópoles visando a independência. Havia os casos também de luta armada e formação de guerrilhas contra os exércitos metropolitanos, como aconteceu com as colônias portuguesas de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Muitas dessas guerrilhas tinham filiação socialista e isso levava à interferência de países como Estados Unidos, União Soviética, China, Cuba e até da África do Sul, que era controlada por uma minoria branca. Junto a isso, na região sul do continente se destacou a luta contra o apartheid, que vamos detalhar mais à frente. Em relação à luta anticolonial na África, vamos nos deter em alguns casos específicos do Império Colonial Português, cujas colônias foram as últimas a conseguirem a independência. De 1932 a 1974, Portugal viveu sob o regime ditatorial salazarista, que não se mostrou disposto a negociar as independências de suas colônias, mesmo enfrentando as forças guerrilheiras em confrontos que causaram milhares de mortes. Conforme as guerras de libertação se prolongavam em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, o desgaste da ditadura salazarista em Portugal se acentuou, culminando num golpe organizado pelas forças militares, que passou a ser chamado de Revolução dos Cravos. Aqui nós temos uma sequência mostrando os anos de independência das ex-colônias portuguesas na África. Guiné-Bissau em 1974, Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe em 1975. E cito Moçambique como um claro exemplo dos efeitos das disputas da Guerra Fria sobre a África, em que a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, partido de esquerda, liderou a independência do país, mas teve de enfrentar a oposição do grupo anticomunista Resistência Nacional Moçambicana, a Renamo, que era apoiado pela África do Sul e pelos Estados Unidos. Essa disputa gerou uma guerra civil que durou até 1992. Em relação à África do Sul e ao apartheid, a minoria branca desse país, que foi uma colônia britânica até 1961, formulou uma série de leis que resultaram na política do apartheid, se tornando um sistema legal na África do Sul de 1948 até 1992. A legislação estabeleceu acessos diferenciados para negros e brancos nas escolas, praias, clubes, ônibus, universidades, proibiu o casamento interracial e limitou o acesso à terra e à participação política às pessoas negras.
As primeiras manifestações contra as leis segregacionistas foram organizadas pelo Congresso Nacional Africano, CNA, partido político fundado em 1913, cuja principal liderança foi Nelson Mandela. Em 1962, Mandela foi preso. 2 anos depois, foi julgado e condenado à prisão perpétua. A sua prisão repercutiu o mundo afora. A política racista do apartheid se tornou uma questão internacional, levando ao impedimento da África do Sul em participar dos Jogos Olímpicos de 1972 e a sanções e bloqueios econômicos contra este país. Em 1990, após forte pressão internacional, Mandela foi libertado, e em 1992, um plebiscito determinou o fim do apartheid, e nas eleições do ano seguinte, Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Em relação às independências na Ásia, vamos focar no caso da Índia. Antes da independência, o território da Índia correspondia ao que hoje é o Paquistão, Bangladesh, Mianmar e a Índia. Esse território foi de controle da coroa britânica desde 1858. A oposição ao domínio colonial da Inglaterra era realizada pelo Partido do Congresso, fundado em 1885 e dirigido por membros da elite intelectual indiana formada nas universidades britânicas. No contexto de disputas étnicas e políticas em que a parcela muçulmana da população não se sentia representada pelo Partido do Congresso e os mesmos discordavam das crenças hindu, ganhou destaque o advogado indiano chamado de Mahatma Gandhi. Durante os anos de 1920 até 1930, Gandhi tomou a frente da campanha pela independência da Índia, tornando-se a principal liderança do Partido do Congresso. Ele defendia a estratégia de não violência, a resistência pacífica e a não cooperação com os colonizadores ingleses. A população, seguindo a liderança de Gandhi, promoveu greves, jejuns e boicotes aos produtos ingleses, recusando-se também a pagar impostos. Uma das maiores mobilizações lideradas por Gandhi foi a Marcha do Sal em 1930, contra o monopólio britânico sobre a produção do sal. Gandhi e seus apoiadores percorreram quase 400 quilômetros em direção ao mar em forma de protesto. Cerca de 50 mil pessoas, incluindo Gandhi, foram presas sem reagir à violência policial. Devido às enormes pressões dos movimentos indianos contra o colonialismo e o enfraquecimento econômico da Inglaterra após a Segunda Guerra, a coroa britânica reconheceu a independência da Índia em agosto de 1947. Mesmo após a independência, conflitos entre muçulmanos e hindus permaneceram e levaram à divisão do país em 2 estados independentes, a Índia de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana, ocupando a região norte e nordeste. Em 1971, o governo indiano apoiou a separação do território oriental do Paquistão, originando um novo país chamado Bangladesh. A Guerra Fria acirrou os conflitos, fazendo com que o Paquistão se aproximasse dos Estados Unidos e a Índia da União Soviética. E nesta disputa, em 1974, a Índia fez seu primeiro teste com uma bomba nuclear e o Paquistão fez o mesmo em 1998. A dominação colonial deixou marcas na África e na Ásia, com alterações econômicas, sociais e culturais, somadas às fronteiras políticas estabelecidas pelos colonizadores, transformando profundamente esses continentes. Então, após as independências, esses países tiveram que enfrentar ainda diversos desafios, como conflitos étnicos e religiosos, guerras civis, interesse das ex-metrópoles em permanecer explorando as riquezas destes territórios, interferindo na autonomia política e econômica dos países, ainda que de forma indireta. E para encerrarmos esta aula, vamos resolver esta questão do Enem 2012, que está na apostila na página 84. O enunciado diz o seguinte: o cartoon publicado em 1932 ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando, letra A ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano. A letra A está errada, porque o próprio enunciado e a charge apontam para a eficiência da aplicação de leis de repressão contra Gandhi e contra a luta por independência. Letra B, o apoio da população hindu à prisão de Gandhi. A letra B também está errada, porque na charge a população hindu é representada com as feições de Gandhi, com o intuito de demonstrar o apoio que ele tinha. A letra C diz, o caráter violento das manifestações hindu frente à ação inglesa. A letra C também está errada, porque tanto a charge quanto o que a gente acabou de estudar, a gente viu que o que predominou no processo de independência da Índia foi a resistência pacífica e o não uso da violência.
A letra D diz a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. A letra D está correta, porque o chargista enfatiza a inutilidade da repressão na medida em que o movimento pela independência da Índia só ganhava força e adeptos dos ideais de Gandhi. Então, a letra D está correta. Mas a letra E diz a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. A letra E está errada, né, porque contradiz a própria letra D e ao conteúdo da charge, que mostra o inglês Lord Willingdon, que era vice-rei da Índia, um dilema entre reprimir os protestos, prendendo Gandhi, ou sucumbir às forças das manifestações pela independência. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Ativem o sininho, estudem, anotem suas dúvidas e procurem um mediador ou a mediadora de história do seu polo. Tchau, tchau.